Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel, abordaremos o tema da lição de número 7, referente ao quarto trimestre de 2025. Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. O texto bíblico dessa lição está no Salmo 51. O pastor Valdir selecionou alguns versículos para colocar como base para nossa reflexão sobre este assunto. Mas eu quero sugerir um texto um pouco mais amplo. Além de você ler todo o Salmo 51 e fazer um estudo mais aprofundado sobre ele, que você também lesse o capítulo 11 do segundo livro de Samuel, porque ali está descrito o pecado que originou tanto o Salmo 51 como a postura de Davi diante de Deus após ter cometido aquele erro. Então, portanto, vale a pena você fazer a leitura desses dois capítulos da Bíblia, ou desses dois textos da Bíblia, já que habitualmente não falamos que o livro de Salmos tem capítulos, né? Mas fica, portanto, a dica para você se aprofundar um pouco mais no conteúdo bíblico desta lição. Amados, o meu objetivo ao preparar esse assunto é compreender a necessidade de arrependimento sincero no processo de restauração da nossa comunhão com Deus após o pecado. Sabemos que nenhum de nós está isento de cometer erros e de pecar gravemente. Mas a nossa vantagem em relação àqueles que pecam e não tomam uma atitude diante de Deus é que ao pecar nós precisamos reconhecer o nosso erro, admitir a nossa culpa e nos aproximarmos de Deus com humildade. E nesta lição a gente vai perceber que Davi faz isso de modo muito sincero e temente a Deus. Vale a pena você refletir sobre a conduta de Davi, sobre o modo como ele reagiu após a repreensão que ele recebe do profeta Natã e as consequências de tudo isso na sua vida, na sua família, no seu reinado como um todo. Portanto, veja, Davi é um dos personagens mais inspiradores das Escrituras. Eu creio que poucas pessoas são tão citadas na Bíblia quanto Davi. Do Velho Testamento, então, sem dúvida nenhuma, ele é o homem mais citado. Repetidas vezes ele é citado no Novo Testamento por conta dos seus exemplos de conduta diante de Deus, da sua maneira de ser diante de Deus. Tanto que no livro de Atos ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Título que nenhuma outra pessoa recebeu na Bíblia. Davi recebe por conta de sua conduta. Sua vida, ao estudá-la, aliás, é uma boa sugestão para você fazer um estudo biográfico completo sobre a vida desse personagem. A vida de Davi atravessa os extremos da glória e da vergonha, da adoração e da queda, e do pecado e do arrependimento. São lições extraordinárias, irmãos. Observando a vida de Davi, a sua conduta diante de Deus, seu procedimento com relação à sua família, tudo isso nos ensina lições extraordinárias. Algumas das lições de Davi são-nos possibilitadas por conta dos erros que ele cometeu. Mas também aprendemos com ele o valor de se aproximar de Deus após o pecado com um coração sincero. Eu diria que nenhum personagem bíblico demonstra tão bem como a graça de Deus pode alcançar quem se arrepende e se humilha diante dele. É algo maravilhoso você perceber isso. A maneira como Davi reage após o pecado. A história de Davi nos traz lições maravilhosas que não podemos esquecer. Nos ensina, por exemplo, que a grandeza espiritual
de uma pessoa não está na ausência de erros ou de pecados, mas na disposição de reconhecer esses erros e esses pecados e buscar o perdão de Deus por meio do arrependimento, por meio de uma atitude de mudança de conduta, por meio de comportamentos que só Deus reconhece e sabe o valor deles. O Salmo 51 é atribuído a Davi e não temos nenhum motivo para dizer que esse salmo não é autoria de Davi, mas nós sabemos que ele é um eco de uma alma que foi quebrantada por Deus. É o clamor de uma pessoa, de um homem que compreendeu a profundidade e a gravidade do pecado, mas que experimentou também o poder restaurador da graça e da misericórdia de Deus. Com ele aprendemos que Deus não rejeita quem se aproxima dele arrependido com um coração sincero. A Bíblia, aliás, diz isso, que Deus não rejeita pessoas com o coração contrito. Mas veja só, como que Davi aparece na história? Como que ele surge no cenário bíblico? Davi surge na história bíblica no Antigo Testamento como um jovem pastor de ovelhas, como músico e como poeta, podemos também afirmar, cuja fé simples, mas profunda, o tornou instrumento nas mãos de Deus para mudar a história de Israel. Sem dúvida nenhuma, nenhum personagem do Antigo Testamento teve uma influência tão grande sobre a nação como teve Davi. Não podemos ignorar isto de forma alguma. Agora, antes de ser rei, antes de se tornar o homem prestigiado, famoso e que todos nós admiramos na Bíblia, ele foi pastor de ovelhas. Uma ocupação humilde, mas que contribuiu profundamente para a formação de seu caráter e do seu comportamento na idade adulta. Pelo que lemos no livro de Samuel, Davi era quase uma criança quando começou a pastorear e continuou a fazer isso até mais tarde na sua vida. Nos arredores de Belém, onde ele morava e onde nasceu, ele aprendeu o valor do cuidado, da coragem e da solidão na presença de Deus. Irmãos, algo que poucos de nós gostaria de experimentar, mas que devemos experimentar, ficar a sós com Deus. É uma experiência gratificante, é algo que nos ensina muito. Quando você se retira, quando você fecha todas as portas, quando você desliga seu celular, desliga seu computador, se desliga do mundo, enfim, e retira-se num local onde só você e Deus podem estar presentes. Irmãos, é uma das experiências mais gratificantes que tem na vida espiritual. Às vezes, um local deserto, às vezes, um local onde você pode se abrir diante de Deus e conversar com Ele livremente. É extraordinariamente bom você fazer isso. Eu tenho procurado fazer isso com certa frequência na minha vida e são, sem dúvidas nenhuma, os momentos mais gratificantes em que eu mais me sinto próximo de Deus. Davi aprendeu isso fazendo o seu trabalho como pastor na solidão dos campos de pastoreio próximo de Belém. E eu diria que é possível que a sua inspiração para a música, para a poesia, nasceu exatamente desses momentos de contemplação e de devoção. Sabe, irmãos, a gente se inspira nesses momentos e é interessante como Deus, ele se mostra para a gente, ele abre a nossa visão espiritual quando nós fazemos isso. Eu diria que ao tocar harpa diante de Saul, Davi já exercia o ministério que mais tarde marcaria sua vida, o de aproximar-se de Deus por meio da adoração.
algo que nós precisamos aprender também, irmãos. Às vezes nós nos aproximamos de Deus quando estamos orando, mas muito mais para pedir, muito mais para lamuriar do que para adorar a Deus de verdade. É importante que nós nos aproximemos de Deus com um coração pronto para adorá-lo, pronto para ter nele o alvo de nossa adoração, reconhecer nele tudo aquilo de que precisamos para manter a nossa vida em ordem equilibrada. E, infelizmente, após sucessivos erros de Saul, depois de ser escolhido por Deus e colocado na frente do povo, como a gente lê no primeiro livro de Samuel, Saul foi rejeitado. Saul foi rejeitado por sua conduta inadequada, por suas demonstrações de desobediência, de arrogância, de prepotência e de tantos outros erros. Ele se afasta do centro da vontade de Deus, cometendo falhas sucessivas. E quando isso ocorre, Deus o rejeita. E ao rejeitá-lo, Deus ordena para Samuel que vá à casa de Jessé para ungir um de seus filhos para ser rei no lugar de Saul. E ali, para nossa surpresa e para a surpresa também de Samuel, Deus escolhe exatamente o mais jovem, o mais simples, aquele que não tinha aparência, que não tinha jeito para ocupar o cargo, é o que Deus escolhe. Numa demonstração que Deus, ele não olha a aparência, ele não vê os nossos talentos naturais, ele vê a nossa disposição para servir. Ele vê a nossa vontade de servir. E Deus o elege como rei ali naquele instante. Samuel o unge, e as Escrituras dizem que após a unção feita por Samuel a Davi, diz a Bíblia que desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Irmãos, é algo de que nós não podemos prescindir. E isso chama-nos a atenção para algo que é interessante hoje nas nossas igrejas. Será que todas as pessoas que nós estamos ungindo como líderes, como pastores, como obreiros, elas passam a estar sendo habitadas pelo Espírito Santo de Deus? Será que todas as pessoas que nós consagramos e colocamos na frente da obra de Deus estão sendo dirigidas pelo Espírito de Deus? O Espírito de Deus se apodera dessas pessoas, como fez com Davi aqui. É uma lição que a gente precisa refletir, principalmente nós obreiros que estamos na frente da obra, que estamos com a oportunidade de conduzir o povo de Deus. Nós precisamos refletir sobre isso. É muito importante que a gente aprenda que para Deus a gente não tem que fazer as coisas por preferência, mas segundo a orientação do seu Espírito. A unção recebida por Davi o preparou para os desafios que ele iria enfrentar no futuro. As lutas, as batalhas, e mostrando que o Espírito Santo é quem habilita o servo de Deus para cumprir a sua vocação e a sua chamada. Irmãos, se a igreja fosse mais prudente, se nós, os pastores, fôssemos mais cuidadosos ao eleger pessoas para estarem à frente do ministério, talvez nós não estivéssemos tendo tantos problemas nas nossas igrejas. Problemas de insubmissão, problema de liderança errada, problema de arbitrariedades. Nós precisamos aprender que aqueles que estão sendo colocados na frente da obra precisam ser homens dirigidos, conduzidos, afetados diretamente pelo Espírito Santo de Deus, e não porque são pessoas que, entre aspas, julgamos capazes. Entre os 7 filhos de Jessé, os 6 maiores, que eram pessoas com muito mais aparência, com muito mais possibilidade
de fazer as coisas certas não foram eleitos. O eleito foi Davi, um que aparentemente não tinha nada para fazer o que fez. Mas ele fez exatamente porque Deus estava com ele. Davi evidencia sua confiança em Deus no episódio em que ele enfrenta no Vale de Elá. Aquela batalha épica ficou gravada na memória do povo de Deus e tem sido recontada milhares e milhares de vezes ao longo desse período, irmãos, de mais de 3.000 anos que ela aconteceu. Algo maravilhoso, algo extraordinário. Veja que enquanto todos no exército de Israel temiam e tremiam de medo, Davi confiou em Deus e partiu para o confronto. Ele não admitiu que um ímpio ficasse ameaçando o exército do povo de Deus e mesmo a despeito de todos o condenarem, inclusive seus irmãos o criticarem abertamente, ele se levanta com um alforge, com uma funda e com 5 pedras na mão. Ele vai ao encontro daquele gigante filisteu que estava afrontando o povo de Deus já há muito tempo. Sua vitória contra Golias não veio da sua habilidade com a funda, embora todos nós nos admiremos de que ele tenha acertado Golias no único ponto vulnerável que tinha naquele corpo gigantesco, a sua testa. Foi uma ação maravilhosa de Davi, mas com certeza, irmãos, não foi só a habilidade de Davi que fez com que aquela pedra acertasse exatamente no ponto fatal de Golias. Não foi a habilidade só. E claro que ele tinha habilidade, claro que ele era um homem capaz de fazer muita coisa com aquela funda. Mas o lugar onde aquela pedra acertou foi uma ação de Deus em primeiro lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Davi foi enfrentar Golias, ele disse textualmente o seguinte: porém disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, aquele homem ele não estava afrontando os soldados de Israel. Ele não estava afrontando o exército do povo de Deus. Ele estava afrontando o próprio Deus. As blasfêmias dele eram contra o próprio Deus. Por isso, exatamente, Deus usa aquilo que era mais improvável, aquele que era menos capaz, para proceder uma vitória, uma batalha épica, e que está registrado e que milhares e milhões já viram e já aprenderam com o exemplo de Davi como se conduzir diante de Deus. Esse episódio revelou que um homem de fé que obedecia e agia confiando em Deus. Isso, amados, é a essência de um homem segundo o coração de Deus. Agir não por impulso, agir não por arrogância, não porque confia em si mesmo, mas porque confia em Deus. Eu vou às minhas batalhas em nome do Deus a quem você tem afrontado. É isso que nós precisamos aprender. Agora, infelizmente, irmãos, toda essa grandeza, toda essa maravilha, tudo isso que aconteceu com Davi, tudo isso que Deus permitiu que acontecesse com ele, que o engrandecesse diante da própria nação, infelizmente, não foi capaz de evitar que ele errasse. E a gente percebe que mesmo o homem segundo o coração de Deus pode cometer erros e cair, infelizmente. O pecado de Davi com Betseba
e a posterior estratégia para matar o seu esposo, irmãos, revelam a fragilidade da natureza humana e o perigo da falta de vigilância e do domínio próprio. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus manda que nós vigiemos, manda que nós tenhamos cuidado o tempo todo. E o apóstolo Paulo, descrevendo o fruto do Espírito, ele diz que um deles é exatamente um dos lados do fruto do Espírito, exatamente o domínio próprio. Por falta de vigilância, por falta de domínio próprio, Davi comete o pior pecado que ele podia cometer. Nesse episódio, Davi demonstrou que a diferença entre um ímpio e o justo não está na ausência de pecados. Ambos pecam, ambos erram grosseiramente, mas a diferença está na maneira que se comporta aquele que teme a Deus após o pecado. Davi, depois que ele comete o pecado com Betseba, ele estava levando a sua vida aparentemente normal. Mas quando Deus se aproxima dele, ele tem consciência do que fez. Davi cedeu ao desejo, pecou e, o pior, tentou ocultar o seu erro. Mas, irmãos, nas Escrituras está dito que todo pecado, tudo que faz escondido, vem onde às claras ser percebido. Então, no livro de Lucas, capítulo 12, está dito que nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Nós temos que ter consciência de uma coisa, irmãos. O pecado pode às vezes ser inevitável. Quando muitas vezes não conseguimos renunciar de verdade, podemos cometer pecados. Mas ao pecar, nós temos que reconhecer que esse pecado traz consequências e traz consequências graves. Veja que as consequências atingiram a vida de Davi, tanto a sua vida pessoal, quanto a sua família e o seu reinado, inclusive. O governo de Davi foi profundamente abalado por conta desse pecado. A sua família ficou uma família fragmentada, fragilizada por conta do pecado que ele comete. E a sua vida pessoal também sofreu consequências terríveis daquele pecado. Deus perdoou Davi. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que quando ele admite o seu pecado após ser repreendido por Natã, eu não tenho dúvida de que Deus o perdoa, de que Deus o considera um homem segundo o seu coração. Mas uma coisa é certa, Deus não anulou as consequências dos seus erros. Tudo que Davi passa a sofrer dali para frente tem a ver com a conduta dele diante dessa situação. Esse fato, amados, ensina que o perdão restaura a comunhão, mas não apaga necessariamente as marcas dos nossos erros. Muitas pessoas trazem marcas profundas de coisas que já fizeram de errado. E isso é uma consequência natural dos nossos pecados. Não significa que Deus não nos perdoou. Ele nos perdoa. Mas as marcas muitas vezes ficam e elas são, às vezes, muito dolorosas. Precisamos refletir sobre isso. Quando Davi foi confrontado por Natã, ele confessou simplesmente: pequei contra o Senhor. Essa atitude, eu reconheço que eu pequei, mudou a história de Davi. E pode mudar a nossa história também da mesma forma como mudou a dele. O Salmo 51, atribuído a Davi, nasce desse momento de reconhecimento do pecado e sinceridade dele diante de Deus. Irmãos, quando nos arrependemos sinceramente daquilo que erramos,
e nos aproximamos de Deus com um coração sincero, Ele nos perdoa. Mas muitas vezes marcas ficam. Davi teve uma qualidade interessantíssima. Davi não justificou o seu erro. Ele não acusou Betseba de estar no lugar errado. Quem estava no lugar errado era ele. Ele não acusou ninguém por conta do seu pecado. Ele simplesmente admitiu: pequei contra o Senhor. E essa atitude dele muda completamente a sua história. Ele não justifica seu erro, ele clama por limpeza interior: lava-me, purifica-me com sope, e por mudança em seu comportamento. Ele queria mudar a sua vida, ele queria mudança. Sua oração mostra que Deus perdoa quando o arrependimento é sincero e o orgulho é abandonado. Ele era rei, ele podia muito bem mandar Natan ficar calado, ainda que de repente lá nos seus aposentos, sozinho, ele se arrependesse. Não, ele admite: eu errei, eu pequei, eu quero perdão, eu imploro perdão. O Salmo 51, sem dúvida nenhuma, é um libélulo de grandeza de um homem que se aproxima de Deus para falar do seu erro e do seu pecado. Após o perdão, Davi prometeu, inclusive, ajudar outras pessoas. Ele prometeu ensinar os transgressores o que deveria ser feito para andar na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Sua adoração foi renovada e ele entendeu que Deus não se agrada de sacrifícios formais, mas de um coração contrito, de um arrependimento sincero, de uma mudança de vida. É como diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, né? Quem encobre sua transgressão não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. E foi exatamente isso que Davi fez. O apóstolo João, no Novo Testamento, ele nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é grandioso. O quebrantamento o tornou mais sensível à graça, mais comprometido com a sua vida espiritual. A partir dali, ele vai colher as consequências de seu erro, mas ele vai se conduzir muito mais prudentemente do que ele estava até ali. O título dado a Davi em Atos capítulo 13, de Homem segundo o Coração de Deus, resume a sua trajetória, como eu já disse. Ele não foi um homem sem falhas, mas alguém que desejava sinceramente agradar a Deus. Irmãos, nós podemos errar, é da natureza humana, nós somos concupiscentes. A concupiscência é uma propensão que todos nós temos para pecar. Isso é o que a Bíblia quer dizer com concupiscência. E todos nós somos concupiscentes. Mas nós podemos agir diante de Deus com sinceridade. Podemos buscar agradar a Deus de verdade. A vida de Davi retrata a misericórdia de Deus e a possibilidade de recomeçar. Vão ficar marcas? Vão. Mas nós devemos aprender com as nossas falhas, com os nossos erros. As nossas experiências precisam nos ensinar. São importantes as nossas experiências diante de Deus. E por isso exatamente é que nós precisamos entender isso. Veja que Deus, ele vê o interior e não a aparência, como ele fez na casa de Jessé. Deus, ele conhecia Davi mesmo antes de Samuel o ungir. Mesmo em suas falhas, irmãos, Davi buscava ser verdadeiro diante de Deus. A hipocrisia é algo que nos descaracteriza
como a nossa imagem e semelhança de Deus fica descaracterizada por nossa hipocrisia. Davi procurou ser a pessoa mais verdadeira diante de Deus. Essa autenticidade é o que diferencia um homem arrependido de seu pecado de um que procura justificar por conta da sua hipocrisia. A maioria das pessoas, quando erra, quando cometem falhas e são confrontadas, querem justificar. Esse erro, irmãos, nós podemos cometer diante de homens, mas não diante de Deus. Porque Deus, ele conhece tudo, ele sabe todas as coisas. Ao confessar os nossos erros, nós nos aproximamos muito mais dele. Davi buscava a orientação de Deus em suas decisões e confiava na direção do Espírito Santo. Quantas vezes ele pede, como no Salmo 51, não afaste de mim o teu Espírito. Porque ele sabia que sem a presença e a direção do Espírito na sua vida, ele seria um homem fracassado. Ele seria um homem que não conseguiria chegar a lugar nenhum. Então, portanto, um homem segundo o coração de Deus é aquele que, mesmo errando, se submete à vontade do Senhor e volta a ela com humildade. Um homem, irmão, segundo o coração de Deus, é alguém que aceita a vontade do Senhor com humildade e pratica com fidelidade, mesmo quando lhe custa renunciar os seus próprios desejos. Isso nós precisamos entender. Após os muitos erros de Saul, sua rejeição, Saul passa a perseguir Davi de forma brutal. Mas Davi, por ter a direção do Espírito Santo na sua vida, ele se recusou a ferir aquele que ele mesmo chamou de ungido do Senhor. Isso são lições que nós precisamos aprender. Essa atitude demonstra temor, respeito e mais maturidade espiritual. Ele compreendia que mesmo estando errado, Saul estando errado, aquela não era a hora dele agir. Ele tinha consciência disso. Ele sabia que só Deus tem autoridade para julgar e remover os que foram separados para o serviço sagrado. Isso é algo que nós precisamos entender hoje, irmãos. A igreja precisa ter consciência disso, de que Deus coloca e Deus tira, e que nós precisamos ter sensibilidade para isso. Amados, veja só uma coisa. A vida de Davi é um espelho da condição humana e da graça divina. Da condição humana porque mostra um homem que, embora segundo o coração de Deus, cometia falhas grosseiras. Embora segundo o coração de Deus, não teve domínio próprio suficiente. Embora, segundo o coração de Deus, não teve a capacidade de se controlar. E isso é uma lição para nós que precisamos aprender. Dizem que o tolo aprende com as suas próprias experiências e o sábio com as experiências dos outros. Então, por que não aprender com as experiências de Davi? Por que não ver que as atitudes de Davi podem nos ensinar muita coisa? Ele nos ensina, por exemplo, que o arrependimento sincero abre caminho para o perdão e para a restauração. Nós podemos reatar nossa comunhão com Deus a partir da nossa sinceridade e de confissão dos nossos pecados, como diz tanto o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, como 1 João, capítulo 1, versículo 9. Deus não rejeita o coração que reconhece seu erro e busca sua presença. O Senhor Jesus diz que aquele que vai a Ele de modo algum, Ele joga fora. E é isso que Deus faz conosco. Amados, o Salmo 51 permanece como um hino à misericórdia e uma confissão de fé no Deus que transforma pecadores em adoradores. Nós podemos experimentar essa mesma
ação de Deus nas nossas vidas. Podemos experimentar essa grandeza de Deus. Amados, eu queria agora que você refletisse um pouco. Nós falamos sobre a vida de Davi, seus maus exemplos, suas atitudes corretas, seu procedimento diante de Deus. Agora eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Primeiro, reconheça seus erros diante de Deus, como Davi reconheceu os deles. O arrependimento sincero é o primeiro passo para restaurar a nossa comunhão com Deus. Não é a acusação a quem nos prejudicou, não é a acusação a quem nos fez pecar, mas é o nosso arrependimento sincero. Portanto, procure reconhecer seus erros diante de Deus. Não os esconda, não queira transferir a sua culpa para ninguém. Uma segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção: valorize e cultive a presença do Espírito Santo na sua vida. Sem Ele, nós não temos um norte para seguir. Sem eles, nós não temos direção nenhuma e nem capacidade nenhuma de fazer escolhas corretas nas nossas vidas. Sem Ele, mesmo talentos que possamos ter se tornam estéreis. Portanto, o que nós mais precisamos em nossas vidas, principalmente nós obreiros, que estamos na condução do povo de Deus, precisamos cultivar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E uma terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção: aprenda com as consequências. Não queira se fazer de vítima, não queira se justificar, mas aprenda com as consequências. O perdão de Deus não apaga a memória do erro, mas transforma a dor e o erro em experiência. Aprenda com isso. Você errou uma vez, errou duas, errou 3, 4 ou 5 vezes, mas aprenda que você pode mudar e que você não precisa cometer a 6ª vez o erro. Aprenda isso. Quarto, busque um coração sensível. Seja mais cuidadoso. E isso, irmãos, nós conseguimos por meio da oração sincera diante de Deus, de uma entrega honesta diante de Deus, de uma busca com profundidade diante de Deus. É isso, irmãos, que nós precisamos para que tenhamos um coração mais sensível. A verdadeira espiritualidade, eu diria, nasce da humildade e da prontidão para obedecer à voz de Deus. E isso você precisa ter sensibilidade. Isso você precisa ter cuidado. E por fim, não deixe que suas experiências fiquem guardadas secretamente. Ajude outras pessoas. Davi, depois do pecado, ele se compromete com Deus a ajudar aqueles que precisavam. E você pode contribuir, nós podemos contribuir com aqueles que estão começando a errar, mas que ainda podemos ajudá-los a evitar o erro. Ou aqueles que já erraram e estão sem ânimo para retornar, sem coragem para se aproximar de Deus e pedir perdão. Volte-se para Deus, ensine essas pessoas, ajude outras pessoas a caminhar. Lembra de uma coisa, Jó, a Bíblia diz que Deus restaurou tudo que ele havia perdido quando ele estava intercedendo por seus amigos. Que o Senhor nos abençoe. Até a nossa próxima lição, se Deus permitir.